Bem-vinda, sagrada mulher rebelde. 2026 começou, tá começando agora, e com ele a gente inaugura uma nova série aqui no podcast. Hoje eu quero te convidar para tomar um café, mas não qualquer café, que vocês sabem que comigo sempre tem uma coisinha a mais. Então, ele é um café simbólico, é um café íntimo, desses que a gente toma enquanto conversa sobre a vida. Esse episódio inaugura uma série aqui no podcast que vai se chamar Café com Deusa Mãe. Para quem me acompanha no Instagram, já sabe que eu já faço essa série por lá faz algum tempo, acho que mais ou menos por maio de 2025 eu comecei a fazer essa série, mas vocês também sabem que eu tenho uma treta com o Instagram, que é vídeos de 3 minutos, a gente não tem profundidade. O podcast nasceu muito disso, assim, dessa vontade de ter conversas mais profundas. Então, eu estou trazendo Café com Deusa Mãe para cá, para a gente sustentar esse desejo que eu tenho há algum tempo de ir mais além, de sustentar com mais espaço esse assunto que eu sei que vocês amam, que eu também amo, que nós amamos, que são as deusas. Mas antes da gente falar da deusa de hoje, eu quero contar para vocês de onde nasce essa ideia. Para mim, quando a gente fala em deusas, eu percebo que muita gente imagina algo distante demais, místico demais, quase inalcançável, que fica nesse campo das ideias, que fica nesse campo místico, mas que não sustenta na nossa realidade. O que me interessa aqui não é uma deusa como divindade para ser adorada, e sim como um arquétipo, como uma linguagem simbólica, como uma força viva que habita a experiência feminina. As deusas são como mapas antigos para falar de emoções, de desejos, de conflitos, de ciclos, de potências que habitam o feminino. Elas não estão fora de nós, elas atravessam o nosso corpo, as nossas relações, as escolhas, os limites, a vida real. Para mim, as deusas são como espelhos. Por um lado, elas nos lembram de um tempo em que o feminino era tratado como divino, e eu acredito que resgatar isso é essencial para resgatar nossa autoestima e nosso lugar legítimo nesse mundo. Por outro lado, elas nos lembram de nós. O culto às deusas nada mais era, no passado, do que um culto aos valores do feminino. E resgatar essas deusas nada mais é do que resgatar partes de nós mesmas, relembrar e celebrar essas partes. Eu acho que para quem me acompanha há mais tempo, isso não é nenhuma novidade, essa minha forma de enxergar o sagrado feminino, para muito além do campo do misticismo. Mas eu falo isso também para quem está chegando agora, talvez caiu de paraquedas nesse episódio. Aqui a gente não vai falar sobre rituais, cultos e mistérios, embora eu ache esse assunto maravilhoso também, não tenho absolutamente nada contra isso, mas não, aqui não é o lugar onde eu vou ensinar ritos de Afrodite e misticismos. Essa série é um convite para olhar para o sagrado feminino sem esse excesso de misticismo, mas com muita verdade e com muita vivência. É um espaço para a gente refletir sobre como viver melhor a própria vida a partir das lições que cada deusa carrega. Então, existe um ponto importante aqui que é: enquanto tu escuta, talvez tu vá reconhecer partes tuas, talvez algo toque, incomode, encante, revele alguma coisa sobre ti mesma. Tu não precisa concordar com tudo. Eu sempre falo isso para vocês aqui, esse podcast e tudo que eu falo, assim, no meu Instagram são visões muito pessoais minhas e podem fazer sentido ou não. Então, não, tu não precisa concordar com tudo que eu vou falar aqui, mas sim se permitir sentir como isso te atravessa. E para começar essa série, eu escolhi uma deusa que, particularmente na minha vida, tem um encanto pessoal, assim, tem um encanto profundo. Eu tenho uma relação diferente com ela. A gente vai falar de Afrodite. Não a Afrodite reduzida à estética,
a sedução superficial, mas a Afrodite como força de atração pela vida, como consciência do prazer, como essa presença que desperta desejo, vínculo e criação. A Afrodite que caminha comigo há muitos anos e me ensina, às vezes, de um jeito meio duro. Confesso, não é fácil. A gente acha que falar de Afrodite é falar de uma energia super gostosinha e muita atenção, porque não é bem assim. Mas é essa Afrodite que caminha comigo há muitos anos me ensinando sobre amor e principalmente auto-amor, amor próprio. A Afrodite que fala sobre aquilo que nos move, sobre o que faz a gente dizer sim para a vida, sobre o que nos encanta e também sobre o que nos prende quando essa energia se desequilibra. Então respira, pega teu café e vem comigo olhar para Afrodite não como um mito distante, mas como uma força que vive, que pulsa e age através de nós. Então, antes de mais nada, eu acho importante a gente se localizar, entender qual a origem de Afrodite, porque a origem, ela diz muito sobre as deusas. Apesar de Afrodite ser conhecida hoje através da mitologia grega, ela não é uma deusa que nasce na Grécia. Afrodite, ela é uma deusa muito mais antiga do que o panteão grego. Antes de ser Afrodite, essa deusa ela era muito cultuada no Oriente Médio e no Mediterrâneo Oriental, e especialmente em regiões como a Mesopotâmia, a Síria, a Fenícia, Chipre e Anatólia. Anatólia é, de fato, assim, o que a gente pode chamar de berço de Afrodite, assim, os primeiros registros que a gente tem, de fato, deste nome Afrodite vem de Anatólia. Mas deusas mais antigas similares a ela existiam em todas essas regiões. Nessas outras regiões, ela aparece com outros nomes e, obviamente, outros mitos, né? Ela não é oficialmente Afrodite, mas tem a mesma referência arquetípica. Seria Inanna, que é uma deusa suméria, Ishtar, que é uma deusa acadiana, babilônica. Na verdade, quando existe o surgimento da Babilônia, que é a fusão entre Acádia e Suméria, Inanna e Ishtar se tornam a mesma coisa. Então aqui a gente está realmente falando praticamente da mesma deusa. Astarte, que é uma deusa fenícia, Asherá, que é uma deusa cananeia, todas essas deusas, elas representam sexualidade feminina, fertilidade, poder de atração, criação da vida e o vínculo entre o prazer, o corpo e o sagrado. Ou seja, Afrodite é a versão grega de uma grande deusa muito mais antiga. Afrodite, ela está diretamente associada ao planeta Vênus, inclusive, quando a mitologia romana incorpora a mitologia grega, Afrodite fica conhecida como Vênus, e aí a gente tem todas essas criações, todas essas obras, inclusive o nascimento de Vênus, que seria a mesma que Afrodite. E no céu, Afrodite então aparece como Vênus, como a estrela d'alva, que é a estrela da manhã e da tarde, essa estrela que aparece antes do sol se pôr. E isso não é nenhuma coincidência poética, né? Antes mesmo de Afrodite ser Afrodite na Grécia, essas deusas que a gente falou que precederam ela, Inanna, Ishtar, Astarte, já estavam ligadas a Vênus. Elas já eram consideradas como a estrela d'alva, das manhãs e do entardecer. Na antiguidade, Vênus não era vista como um planeta, mas como um princípio cósmico, justamente porque ela tinha esse aparecimento ao amanhecer e ao entardecer. Então ela era aquela que nascia e desaparecia no horizonte, que morria e renascia ciclicamente. Por isso, essas deusas antigas do amor e do desejo, elas não eram só suaves e românticas, como a gente imagina, né? Quando a gente pensa em Afrodite, a gente pensa nessa energia super romântica, mas, na verdade, essas deusas conectadas com Vênus, elas carregam duas faces. A deusa do amor, da atração e da fertilidade, e muitas vezes também deusas da guerra, da destruição e da morte simbólica. Inanna e Ishtar, por exemplo, elas eram duas deusas do sexo e da guerra. Inanna ela era mais uma deusa do amor e do sexo,
Mas aí, como eu falei para vocês, ali na Babilônia elas fazem essa fusão, ela faz essa fusão com Ishtar. Ishtar já era uma deusa mais da guerra e o Império Babilônico é um império que guerreia, então acaba que que Nana e Ishtar são deusas do sexo e da guerra. Isso porque Vênus no céu não é constante, né? Ele oscila, ele some, ele retorna, sempre nesses limiares. Então, quando Afrodite chega na guerra, ela herda essa ligação com Vênus, mas perde, em grande parte, não totalmente, sua face mais sombria e destrutiva. A face dela, conectada com o deus Ares, Afrodite Ares, né? Porque depois ela vai ter um relacionamento com Ares, é a face de Afrodite que sustenta a guerra, que fala de guerra, mas em geral, se ela não está conectada com o deus Ares, então não, ela não é uma deusa destrutiva, ela é apenas uma deusa do amor. Então na Grécia, ela é, digamos assim, suavizada, erotizada, fragmentada. A gente sabe, acho que quem já acompanhou os episódios anteriores, principalmente quando a gente fala da criação do patriarcado, ali eu falo um pouco sobre a Grécia, a gente sabe que eles vão dissolvendo um pouco a força dessas deusas antigas, porque a Grécia já é um primeiro sistema de estrutura patriarcal. Então, as deusas gregas, em geral, elas vão sendo diminuídas daquela potência inicial que elas tinham. A Afrodite existia antes da Grécia, mas quando ela vai sendo encaixada na mitologia grega, ela vai perdendo um pouco dessa força iniciática que ela tinha, ela vai entrando mais dentro de alguns... Vocês vão perceber isso, né? Ela vai sendo suavizada, erotizada para caber dentro dos contos mais patriarcais. Mas a essência dela continua lá e a gente continua tendo muito que aprender com ela. A estrela d'alva, ela nunca aparece no meio do céu, então ela aparece sempre nos limiares, entre o dia e a noite, entre a luz e a sombra, entre o fim e o começo. Isso faz de Afrodite uma deusa limiar, uma deusa das passagens. Ela governa o momento em que algo começa a despertar, o instante em que algo está prestes a morrer e o ponto exato onde o desejo surge. Isso é muito importante, isso vocês gravem sobre Afrodite. Ela é uma deusa dos limiares e ela governa o ponto exato onde o desejo surge. Então, nesse sentido, Afrodite não é estabilidade. A gente está falando de uma deusa oceânica, então não estamos falando de uma deusa estável. Por isso que essa visão super romântica dela, a gente vai quebrar um pouco hoje, porque a gente vai ver que às vezes ela é águas calmas e às vezes ela é uma tormenta, uma tempestade oceânica, ela é movimento, né? Ela não é uma deusa estável, tranquilinha. Vocês vão perceber isso ao longo desse episódio. Quando a Afrodite está viva em nós, ela aparece, então, nesses lugares limiares, né? No começo de um desejo, no encantamento inicial, na atração que ainda não virou forma, no impulso criativo e eu gosto muito disso, no tesão pela vida que vem antes da ação. Esse desejo iniciático. Quando a gente fala em tesão, a gente já falou sobre isso em algum momento desse podcast, ou nas minhas aulas, enfim, quem me acompanha sabe que eu penso assim, o tesão ele tá muito ligado à sexualidade, mas tesão não é só sobre sexualidade, tesão é sobre vida, tesão é sobre desejo de viver. E Afrodite é essa que sustenta esse tesão que vem antes da gente virar uma chave, fazer uma mudança, tomar uma decisão, essa coisa que surge antes da ação. Então ela não é uma deusa que sustenta meio de caminho, não é uma deusa que sustenta a longo prazo, aí a gente vai navegar por muitas deusas ao longo desses episódios, quero falar de muitas e muitas, a gente vai ter deusas mais de terra, que são mais sustento, que são mais, assim, caminho, plantio, longo prazo, sustentação, ela não é essa deusa, mas ela é essa que acende a chama, por isso ela tá ligada com a paixão, o início dos amores, a inspiração criativa e, para mim, assim, a cereja dela, o magnetismo pessoal. E também por isso, quando essa energia não é integrada, ela pode sim, quando a gente não está
lidando bem com essa energia de Afrodite, a gente pode encontrar instabilidade, compulsão por estímulo, necessidade de ser escolhida, de ser amada para validar a nossa existência, e a confusão entre o amor e a validação, que também é algo que acontece muito nesse lugar onde a gente busca o amor, né? Esse monte de craca que infelizmente a gente carrega, garotas, não tem o que fazer, mas a gente fala sobre isso logo mais. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre os mitos dela e depois a gente vai, conforme vai falando sobre os mitos, vai também fazendo uma leitura simbólica mais profunda. Então, garotas, como uma boa deusa grega, Afrodite tem muitos mitos. A Grécia, ela é muito marcante na nossa história porque ela produziu muita literatura e uma literatura que foi muito bem preservada. A Grécia não foi a única cultura que produziu muita literatura, mas a literatura grega foi muito bem preservada. E em grande parte, essa literatura ela era composta por mitos de deuses e de deusas, sendo Afrodite uma deusa com mitos riquíssimos dentro dessa literatura, né? Então eu escolhi 4. Um não é necessariamente um mito, assim, é mais uma leitura simbólica dela. Digamos que eu escolhi 3 mitos de Perséfone, não, de Afrodite, que eu vou tentar contar o mais resumidamente possível, mantendo aquilo que é importante. É claro que existem muitos outros. Nossa, existem vários que eu gostaria de ter trazido aqui hoje, sabe? Para outras leituras, mas como eu sempre falo para vocês, eu não quero ficar aqui fazendo um episódio de 3 horas, que depois ninguém aguenta mais ouvir. Então, hoje a gente vai trabalhar com 3 mitos de Afrodite e essa outra leitura simbólica dela, digamos que são 4 mitos, então. Mas claro que existem muitos outros e o que eu estou trazendo aqui são as minhas interpretações. Lembrem-se de que eu sou só uma entre 8 bilhões de seres humanos. Tudo bem discordar, tudo bem se vocês não acharem que faz sentido o que eu estou trazendo aqui. Mas mantenham em mente que é só a minha opinião, é só a minha leitura. Podem existir outras, eu não estou trazendo nenhuma verdade absoluta aqui para esse podcast, ok? Então, a gente começa pelo mito de nascimento. Eu confesso que o mito de nascimento de Afrodite, ele me faz rir um pouquinho, eu não consigo levar ele muito a sério. Ele é um mito bem peculiar e não é muito fácil de contar com seriedade, mas eu vou tentar. Dentro do mito de criação grego, que se eu não me engano está registrado na cosmogonia, mas eu não tenho certeza, então talvez não. Gaia e Uranus, Gaia sendo a Terra e Uranus o céu, tinham uma relação afetiva. Então, céu e terra estavam apaixonados. Mas não só céu e terra estavam apaixonados, como eles foram o primeiro casal cósmico. Porque antes do céu e da terra, de Uranus e Gaia, não existia nada, existia apenas o caos. Gaia e Uranus emergem como as primeiras criações que nascem do caos. E assim, garotas, eu lamento informá-las, muito triste informar vocês disso, mas o primeiro corpo cósmico masculino, ou seja, Uranus, o céu, na mitologia grega já era um grande macho tóxico, tá? Porque Uranus, ele era tão apaixonado por Gaia, mas tão apaixonado por Gaia que ele simplesmente não desgrudava dela. E Gaia, ela teve muitos filhos com Uranus, ela também era apaixonada por ele. Só que ele era excessivamente sufocante. Então, Gaia teve muitos filhos, gerou muitos filhos com Uranus, mas ela não conseguia parir esses filhos. Porque Uranus, o céu, não desgrudava dela. Então a Terra queria que o céu saísse de cima dela um pouco, desse um pouquinho de espaço. Ela não estava pedindo nada demais, ela pedia um pouquinho de espaço para ela poder parir os seus filhos. E o céu não queria, ele queria ficar agarradinho com Gaia, dia e noite e dia. No caso, acho que não existia nem dia e noite nesse ponto ainda. Mas ele queria ficar sempre grudado em Gaia. Então imagina esses dois
corpos, céu e terra, grudados, sem espaço para existir individualmente. Eles existiam quase como que uma coisa só. Então Gaia arma um plano com Cronos. Cronos é um dos seus filhos que está lá dentro do seu ventre. Ela arma um plano com esse filho que está lá dentro dela para se livrar de uma vez de Uranus. E aí, quando Uranus vai ter relações com Gaia, Cronos, de dentro do ventre da mãe, ele corta a genitália do pai. É realmente um mito bastante esquisito. Eu não consigo fazer grandes leituras simbólicas dele, porque eu acho muito, muito esquisito esse conto. Na minha opinião, quem inventou esse mito estava doidão de vinho ou de alguma outra substância, né, garotas? Mas, enfim. Deste mito nasce Afrodite. Esse mito é importante para a gente entender o nascimento de Afrodite. Por quê? O que a gente sabe? Que no momento em que ele é capado, em que a genitália de Uranus é cortada, existem duas versões. Uma versão de que o sangue de Uranus cai no oceano e uma versão de que realmente as partes íntimas de Uranus caem no oceano. Independente disso, no momento que, digamos, o sangue de Uranus ou as suas partes íntimas caem na água, caem nos oceanos, surge uma espuma e dessa espuma surge Afrodite. Ela não nasce de um útero, ela não nasce de um casamento cósmico, ela não nasce da organização do mundo. Ela nasce do encontro entre violência e água, entre ruptura e movimento. E isso é bem forte sobre Afrodite, porque ela nasce justamente daquilo que não foi integrado. Ela nasce quando algo é cortado, quando algo se rompe e ainda assim a vida encontra um jeito de florescer. A Afrodite, ela é, então, nesse sentido, essa força que diz que mesmo depois do caos, mesmo depois do trauma, mesmo depois da perda, a beleza pode voltar a existir. Então, ela emerge das águas já adulta, bela, inteira, magnética, nua, aquela imagem que eu acho que todo mundo tem registrado em algum lugar do seu cerebelo, né, que é a imagem de Vênus nascida de uma concha com vários anjos, ninfas e, enfim, seres místicos ao redor dela, que é uma imagem belíssima, inclusive. Então ela nasce nessa situação já adulta, não existe infância, não existe preparação, mas existe uma altivez, um magnetismo e um desejo que faz com que Afrodite simplesmente brote do mar, simplesmente surja, se materialize diretamente nas areias de Chipre e no momento em que Afrodite pisa na Terra, o mundo se transforma. E aí, gente, depois desse mito inicial de Afrodite, a mitologia grega vai passar por muitas transformações. Depois disso vai acontecer muita coisa dentro da mitologia, até que Zeus assassine o seu pai, que era Cronos, e tome o seu lugar no Olimpo, crie o Olimpo, porque antes de Zeus não existiam os deuses olímpicos. Mas nesse sentido, Zeus, sendo filho de Cronos, ele é uma espécie de sobrinho de Afrodite. Isso é importante registrar, assim, é importante, depois a gente vai falar sobre isso. E aí, Zeus ainda vai organizar os deuses e o Olimpo, e aos poucos ele vai convidando esses deuses, mesmo esses que vieram antes dele, que nasceram antes dele, ele vai convidando esses deuses a ocupar o seu devido lugar na hierarquia cósmica. Então o Olimpo ele já está muito bem organizado, ele já está muito bem formado quando Zeus convida Afrodite a conhecer o Olimpo. Ele convida ela a ir conhecer esse reino que ele criou, esse palácio que ele criou para os deuses. Afrodite, então, até então era uma deusa que vivia só sobre a terra, que vivia no mar, que vivia em uma ilha, mas ela não tinha ainda visitado o Olimpo. Então, depois que ele faz essa organização hierárquica e principalmente coloca os seus irmãos como deuses importantes dentro dessa hierarquia, ele convida Afrodite a visitar o Olimpo. E quando Afrodite chega, é evidente que todos os deuses se encantam por ela.
Ela é uma deusa que não passa despercebida, não tem como. A gente está falando da deusa do amor, ela move o desejo e ela cria disputa. E Zeus, percebendo que Afrodite podia gerar conflitos grandes entre os deuses, ele toma uma decisão, de certa forma, política e oferece Afrodite em casamento a Éfesto. Éfesto, ele era o deus ferreiro. Ele era artesão, criador das armas, dos palácios, das joias divinas, mas Éfesto também era um deus caído, assim, um deus ferido. Ele era o único deus considerado imperfeito, né? E eu acho curioso que ele tenha casado com a deusa do amor. Mas ele era considerado, então, como o único deus imperfeito. Ele foi gestado sozinho por Hera gerou ele espontaneamente, sem a união com um deus, com um homem, porque ela queria se vingar de Zeus, porque Zeus tinha gerado Atena sozinho, embora também não fosse sozinho, mas essa é uma outra história, quando a gente for falar de Atena vocês vão entender melhor isso tudo. Mas Hera, deusa possessiva, ciumenta, doida, gerou Éfesto sozinha, e quando ele nasce, ela rejeita Éfesto, porque aí tem vários mitos que dizem que ele era manco ou que ele era deficiente, mas o mito que a gente, assim, acaba pegando é ele era feio. Éfesto é um deus feio e, infelizmente, rejeitado pela própria mãe. Inclusive, ele lança ele do Olimpo lá para baixo, ele se quebra todo. Mas mais tarde, então ele vai para a Terra e ele vai aprender essas funções humanas, como ferreiro, enfim, como artesão. E esse trabalho acaba sendo necessário para criar o Olimpo, né? Eles precisam de um. Não tem como um humano ir lá e criar os palácios e as joias e as armas. Então eles precisam de alguém para fazer isso, alguém que tenha este conhecimento tão humano. E aí Éfesto se torna um deus super importante, ganha um papel de muita relevância, mas fica aqui esse adendo que ele é considerado um deus feio. E Zeus acaba tomando então esse posicionamento de oferecer Afrodite em casamento a ele, por alguma questão de realmente tentar manter Éfesto dentro do Olimpo, porque ele é um deus que não precisa ficar no Olimpo. Então Zeus realmente está tomando uma posição política de dizer: olha, Éfesto, fica aqui entre nós, eu estou te oferecendo a deusa mais linda que existe. Estou te oferecendo a maior beleza disponível. Mas aqui vem um ponto importante para a nossa leitura simbólica de Afrodite, né? Não desse jogo político de Zeus. E é algo que quase nunca é dito quando a gente fala desse conto. Afrodite, ela não é forçada a esse casamento. Ela não é forçada brutalmente, até porque depois a gente vai falar do poder de Afrodite sobre Zeus. Ela não é forçada. Ela aceita esse casamento. E essa aceitação, ela fala muito. A Afrodite, ela escolhe Éfesto não por desejo, mas por segurança. Ela escolhe estabilidade, proteção, reconhecimento social e, principalmente aqui, ela foi malandra, um lugar legítimo no Olimpo. Porque, como eu falei, Afrodite não é uma irmã de Zeus, então ela não vai ser, por natureza, ela não vai ser considerada uma deusa olímpica. Porque os deuses olímpicos, por essência, eles eram os deuses irmãos de Zeus. Zeus chamou os seus irmãos, colocou, obviamente, todos eles abaixo dele, mas ele designou os seus irmãos para cargos importantes e designou os seus irmãos como deuses olímpicos. Então, os seus irmãos e os filhos deles vão ser deuses olímpicos, e aqueles que casarem com os seus irmãos ou os herdeiros dos seus irmãos vão ser deuses olímpicos. Os outros deuses vão ser deuses menores, vão ser deuses que têm poder, mas que não são considerados deuses olímpicos. Então, Afrodite encontra essa forma de se tornar uma deusa olímpica. Ela casa com um herdeiro de Hera, então com um deus olímpico. E dessa forma, ela consegue acessar esse lugar de poder que, dentro da teologia, da teogonia grega, é um lugar de muita importância. Mas ela faz isso
e aqui é um ponto muito importante, ela faz isso abrindo mão do próprio desejo. Éfesto oferece estrutura, compromisso, forma, ele vai adornar Afrodite com joias, ele vai construir palácios para ela, mas o que ele não consegue oferecer para ela, e é algo que ninguém pode oferecer a ninguém, né? Ninguém pode se forçar a ter isso, é o desejo, que é algo muito verdadeiro e que não pode ser forjado. Então, o amor entre Afrodite e Éfesto, ele é funcional, ele é correto, ele é socialmente aceito, mas ele é um amor que não é pulsante. Então, aqui a gente vê Afrodite abrindo mão do seu poder de verdade. Ela está abrindo mão do seu poder real por um poder fantasioso, que é ser uma deusa olímpica. Porque se Afrodite é a deusa do desejo, no momento em que ela abre mão do seu desejo para cumprir um papel social, ela está abrindo mão do seu poder. Então esse mito, ele fala de um feminino que em algum momento da vida, e aqui dentro do patriarcado isso é muito comum, ela escolhe o que é seguro em vez de escolher o que é verdadeiro. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. A gente faz uma leitura assim das mulheres, Afrodite não precisava disso para sobreviver. Aqui ela realmente abriu mão de um poder por outro. Mas muitas vezes as mulheres escolhem o que é seguro por sobrevivência. E a Afrodite aqui é essa que escolhe Éfesto porque o mundo em que ela vive, e a Grécia já era um mundo patriarcal, a cultura grega já era patriarcal, então naquele mundo em que ela vivia, esse mundo não sabe sustentar a força inteira do desejo feminino. Então ela escolhe onde ela pode existir sem causar danos, sem causar o caos imediato. Mas ela escolhe por segurança e ela sabe que escolher por segurança, em algum lugar dentro de Afrodite, ela sabe que escolher por segurança não é escolher por desejo. Então, depois de escolher Éfesto, Afrodite ela passa a habitar um lugar seguro. Ela tem estrutura, ela tem nome, ela tem uma posição no Olimpo, mas alguma coisa dentro dela permanece inquieta. Ela continua sentindo essa inquietação. Porque Afrodite, meus amores, ela não foi feita para viver em uma caixa. Eu acho que Afrodite, de todas as deusas, é a que menos foi feita para caber dentro de um casamento, primeiramente. Ela é a deusa do desejo. Não faz sentido nenhum essa deusa ficar casada dentro de um relacionamento monogâmico, ok? A gente tá falando de uma deusa que deseja, que pulsa, que vive. Então, primeiramente, essa caixa do matrimônio já não faz nenhum sentido para ela, menos ainda um matrimônio sem desejo. Então, Afrodite, ela é essa deusa que foi feita para viver de uma forma muito viva e muito pulsante. E é nesse ponto, né, chamado, talvez designado pelo próprio desejo, que surge o deus Ares nessa história. Ares, ele é um deus da guerra, ele é o deus da guerra, digamos assim, né? Ele é o deus do impulso, do corpo em ação, da força que não racionaliza antes de agir. Então, comparado com Éfesto, se Éfesto é solidez, Ares é aquele que avança. Se Éfesto é racionalidade, Ares é emoção. E Afrodite, quando encontra Ares, ela se reconhece nele. E não só ela se reconhece nele, mas Ares, de fato, desperta um desejo em Afrodite. E aí a nossa deusa do desejo vai se deixar ser guiada pelo desejo. Afrodite não escolhe Ares por estabilidade. Ares não é uma boa escolha. No caminho dela é uma péssima escolha e ela sabe. Ela escolhe Ares realmente por puro desejo. Ela deseja Ares. E com Ares não existe nenhuma promessa, não existe nenhuma segurança, não existe nenhum posto no Olimpo, nenhum futuro garantido. Não existe nada disso. Existe corpo, existe desejo e existe muita intensidade. A gente está falando de dois deuses muito intensos. Então vocês imaginem aí
como que foi esse encontro entre Afrodite e Ares. Eles vão se encontrar em segredo, é um caso extraconjugal, porque sim, a nossa grande deusa do amor se casou, assumiu esse matrimônio e essa fidelidade, então eles vão ter que se encontrar em segredo. Esse tipo de amor não cabe no Olimpo, dentro dos palácios do Olimpo, a não ser que você seja Zeus, né, gata? Ou algum macho alfa dominante, que aí a gente sabe que a história é outra, até porque Zeus é um deus bastante infiel. Então, assim, quando a gente fala, essa história não cabe no Olimpo para uma mulher. As deusas olímpicas não podem, mas os deuses podem. Então a gente já vê aqui, né, um certo machismo, né, desse lugar, mas enfim, é a história como é. Então, dessa união entre Ares e Afrodite vão nascer 4 deuses. Eros, o mais conhecido de todos, o desejo que move, Eros, que vai ser retratado às vezes como um deus criança, jovem, que não envelhece, e possivelmente o Cupido, a figura do Cupido é inspirada em Eros, mas também em alguns outros mitos ele vai ser um homem adulto, então vareia, né, garotas? Vai dar uma variada. Phobos e Deimos, gente, Phobos e Deimos, medo e terror, tá? Gravem bem aqui, Phobos e Deimos, medo e terror, surgido do amor entre o deus da guerra e a deusa do amor. E também harmonia, a síntese improvável entre opostos, essa deusa chamada harmonia. Então aqui o mito deixa claro que do encontro entre desejo e instinto nasce tanto o caos, que são o medo e o terror, quanto a possibilidade de integração, que é harmonia, ou o próprio Eros, que é esse desejo, essa atração. E aí, garotas, né, como era de se esperar, Éfesto em algum momento vai descobrir o caso entre Ares e Afrodite. Não por intuição, ele não é um deus intuitivo, ele não é um deus emotivo, ele descobre realmente por observação, ele é muito racional, e ele vai criar uma rede invisível, uma armadilha para capturar Afrodite e Ares juntos. Quando ele consegue, ele expõe os dois diante de todos os outros deuses. Afrodite é humilhada, é julgada, é destratada. E a sexualidade feminina é, mais uma vez, e a gente tá falando de uma deusa, o que é muito triste, apedrejada em praça pública. Ares como um bom homem, né, gente? A gente achava que o quê? Que Ares ia pegar Afrodite embaixo do braço e falar, agora essa deusa é minha. Não. Ares foge. Tá, garotas? Então vamos ter claro, assim, que desde a Grécia Antiga já sabíamos que o macho, ele é o quê? Ele é tóxico, ele não serve para grandes coisas. Não, ele não vai assumir Afrodite, ele vai dar no pé. E Afrodite vai ser mais humilhada ainda, porque os deuses vão rir da cara dela, tipo, esse cara que, nossa, te amava tanto, te abandonou aqui, tá lascada sozinha, humilhada. E a Afrodite tem que sustentar o peso do escárnio sozinha. Então, por mais que pareça que esse mito tá falando só de adultério, ele na verdade fala sobre o controle do desejo feminino. A Afrodite ela é punida não por sentir, mas por sentir fora da estrutura permitida para ela. Como eu falei para vocês, os deuses homens faziam isso o tempo todo sem carregar culpa alguma ou vergonha alguma. Inclusive, era motivo de celebração, era motivo de realmente de contar, de celebrar, de mostrar, de deixar na cara. Zeus, que era casado com Hera, que era possessiva e ciumenta ao extremo. Zeus só começa a esconder os seus casos de Hera porque Hera começa a se tornar vingativa e matar as mulheres por quem Zeus se apaixonava, as deusas e, enfim. Ela começa a se vingar, principalmente as mortais, né? Ela começa a matar. Então, mas até então Zeus também carregava isso com maior orgulho, e a gente sabe que Zeus é essa figura que até hoje é sustentada como uma potência sexual, entendeu? E não tinha vergonha nenhuma nisso. Inclusive Ares, envolvido no caso com Afrodite, ele não carrega nenhuma culpa.
não carrega nenhuma culpa, ele simplesmente vaza e vai viver a vida dele, enquanto Afrodite fica humilhada. E isso nos diz muito. O desejo feminino, quando ele não é domesticado dentro dessa cultura patriarcal que a Grécia já sustentava, ele sempre foi visto como uma ameaça. Então, nessa cultura que a gente vive, mulher não pode sentir desejo. Isso é motivo de vergonha. E aí vem o lado talvez mais divertido dessa história, um lado muito divertido que eu gosto muito e que fala muito também sobre a potência de Afrodite. Afrodite, tendo passado por tudo isso, tendo sido humilhada dentro do Olimpo, ela vai se vingar. E ela vai se vingar de ninguém mais e ninguém menos do que o Senhor do Olimpo. Mas ela não vai se vingar com morte, ela não vai se vingar com sangue, ela vai se vingar com classe. É como eu falei para vocês antes, né? Afrodite ela é mais antiga do que Zeus. Ela ocupa nessa hierarquia, ela não é exatamente tia de Zeus, porque ela nasce do oceano. O pai, o avô de Zeus perde a genitália, enfim, essa confusão toda. Mas ela, digamos, é uma tia ou uma tia-avó até dele, e ela nasce antes dele. E isso por si só, dentro da hierarquia dos deuses, os que Zeus deixou soltos, porque vários deuses mais antigos ele prendeu, mas os que ele deixa soltos, desses deuses que vieram antes dele, eles estão numa posição acima dele, embora mais simbólica, não seja abertamente acima de Zeus, mas de certa forma eles estão acima dele, não dentro do Olimpo, mas sim, eles são mais velhos, ele honra esse lugar também. Então eles têm uma posição simbólica de domínio em relação a Zeus, e Afrodite é uma dessas deusas que tem essa posição. E a gente está falando aqui, meus amores, da deusa do desejo. Então, ao longo da mitologia, do andar da carruagem, a Afrodite ela vai manipular Zeus muitas vezes. Aqui ela se revela como uma deusa que não manipula pela força, mas manipula pelo desejo. Isso porque existem deuses ou semi-mortais que precisam nascer. E esses deuses, eles só vão existir através da união de Zeus com alguma outra deusa, com uma ninfa ou até mesmo com uma mortal. Zeus é um deus que se apaixona muito por mulheres mortais. E quem incita em Zeus essas paixões incontroláveis, esses desejos que ele não consegue conter, é Afrodite. Por quê? Alguns destinos precisam se cumprir e esses destinos só vão se cumprir pela força do desejo. Então, como eu falei, deuses que precisam nascer, criaturas que precisam nascer, que no destino são filhos de Zeus, então Afrodite é essa que faz o destino se cumprir. Então, através do desejo, Zeus, o rei dos deuses, se torna praticamente uma marionete nas mãos de Afrodite. Afrodite, ela vai brincar com Zeus. Ela vai realmente se vingar, de certa forma, embora é uma vingança bem prazerosa para Zeus, então eu acho que ele não vai nem reclamar, né? Mas ela vai brincar com Zeus. Ela escolhe se ela quer que Zeus se apaixone por uma mulher que está na beira de uma lagoa, tem uma mulher, inclusive, agora eu lembrei desse mito, que está na beira de uma lagoa e ele aparece como um grande cisne. Assim, ela decide por quem Zeus vai se apaixonar para cumprir um determinado destino e ela brinca com ele como se ele fosse uma marionete. E isso para mim é simbólico pra caralho. O que essa face de Afrodite vai nos lembrar é que o desejo, ele traça destinos. Muito mais do que a nossa razão, muito mais do que a moral, muito mais do que a disciplina, é o desejo que nos leva em direção ao nosso destino. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está no controle do destino, que o nosso destino é uma escolha racional, é planejamento, é esforço, é disciplina. E aí, de repente, bate um desejo
que vem que nem um vento que a gente nem viu de onde que veio, e esse desejo muda completamente o rumo da nossa vida. O desejo de mudar de carreira, o desejo de mudar de país, um desejo por alguém que vem completamente do nada e transforma a nossa vida. Acho que qualquer uma de nós pode se conectar com pelo menos algum desses desejos, ou talvez com todos eles. E aí, todo aquele caminho que a gente tentou construir racionalmente, todas as escolhas racionais que foram a melhor para o meu caminho, aquela decisão profissional que foi a melhor, aquele relacionamento que eu escolhi porque era o certo, vai cair por terra e de repente tudo muda. E a gente vai percebendo que o desejo muitas vezes é o destino nos chamando. E aí a gente pode tentar bancar a Afrodite que escolhe seguir o caminho racional e ficar com Hefesto. Mas se nem Afrodite sustenta uma vida sem desejo, por que a gente sustentaria? Se Afrodite vivesse hoje, ela não estaria só nas histórias de amor intenso ou nas paixões avassaladoras, até porque eu acho que elas são perigosas e a gente tem que saber respeitar o nosso desejo, mas também às vezes dar um passo atrás e ver se não tem nada oculto por trás disso, né? A gente tem que estar muito atenta com os nossos impulsos e paixões avassaladoras, porque às vezes é alguma outra coisa disfarçada de paixão, e a gente pode falar sobre isso mais a fundo no próximo episódio, mas enfim. Se Afrodite estivesse viva hoje, ela não estaria só nessas paixões e nesses amores intensos, ela também estaria na mulher que sente que não se encaixa mais na própria vida, mesmo quando aparentemente, no olhar, para quem olhar de fora, tá tudo certo. Ela aparece muito, Afrodite, como essa deusa do desejo, ela aparece muito quando a gente começa a se perguntar: por que eu não tô feliz se eu fiz todas as escolhas certas? Por que eu perdi o tesão pela minha própria vida? Por que eu não sinto mais prazer nem nas pequenas coisas? Por que a vida está se tornando tão apática, tão chata, tão densa? Afrodite hoje vive muito nesse lugar, no corpo que vai ficando duro, rígido, na rotina que vai ficando automática, na vida que vai sendo escolhida, muito mais pelo medo ou pela segurança do que pelo desejo. Porque o feminino contemporâneo aprendeu muito a sobreviver. Aprendeu a ser responsável, aprendeu a ser forte, aprendeu a dar conta, mas quase não aprendeu, e eu acho que não aprendeu nada mesmo, a honrar o seu desejo e desejar sem culpa. A gente sempre foi ensinadas que o desejo feminino ele é perigoso. Isso é cultural, a nossa cultura nos ensinou que o desejo feminino é perigoso e que o desejo desorganiza, que o desejo atrapalha o plano, que o desejo é infantil, é impulsivo, é inconsequente. Então, muitas mulheres vivem hoje como essa Afrodite tentando sustentar um casamento com Hefesto. Uma vida correta, uma vida funcional, uma vida segura, mas uma vida sem paixão, uma vida sem fogo. E aí o desejo começa a vazar, ele vaza em forma de cansaço crônico, ele vaza em forma de irritação, ele vaza em forma de ansiedade, ou ele vai vazar em paixões que aparecem do nada, mas que na verdade estão sendo reprimidas há anos. E isso vale para tudo, eu não estou falando só de relação, de casamento, a gente está falando de desejo. Então, é sobre o trabalho, é sobre as relações também, mas as escolhas de vida. Escolhas de vida onde a gente vai se deixando diminuir, vai ficando menor para caber em espaços que dizem que são os espaços mais seguros, que são as escolhas mais seguras, os caminhos mais seguros, e de repente a gente se vê num lugar onde a gente está profundamente infeliz com as nossas escolhas. Quantas mulheres vocês conhecem hoje, e talvez vocês também vão ver isso em si mesmas, eu acho que em algum nível a gente sempre vai ver isso em nós mesmas também, mas quantas mulheres hoje estão vivendo uma vida que parece certa no papel, mas que não pulsa no corpo, que não tem verdade, né?
Quantas estão chamando de maturidade o que na verdade é um medo de desorganizar tudo? Eu tô fazendo a escolha mais madura, a melhor escolha, mas na verdade tá com medo do caos, da bagunça que vai vir quando a gente escolhe bancar o nosso desejo. Então a Afrodite, ela não fala sobre fazer loucuras, embora às vezes, se a gente ficar reprimindo demais e por muito tempo o nosso desejo, quando ele vier à tona com tudo, vai vir como um vulcão e vai vir como uma loucura, mas ela fala, em essência, sobre reconectar com a nossa verdade interior. Ela não pergunta isso faz sentido, é a melhor escolha para mim. A Afrodite, ela nos pergunta, isso me faz sentir viva? Isso me faz sentir prazer? Isso faz sentido para mim? Não é sentido da forma racional, é sentido no corpo. Isso me faz sentir. Eu tô sentindo que isso é uma boa escolha, eu tô sentindo o desejo de realizar isso daqui. E talvez o desconforto que muitas mulheres estão sentindo hoje não seja crise, não seja ansiedade, não seja apatia. Talvez seja a Afrodite batendo na porta e lembrando que uma vida sem desejo, ela até pode funcionar, não vou dizer que ela não funciona. Ela até pode funcionar, mas ela custa um preço muito alto. Então, garota, respira fundo aí, eu sei que é bastante coisa para integrar. A gente começa falando de Afrodite, e talvez muitas de vocês tenham vindo parar nesse episódio achando que a gente ia falar só de beleza e encanto, e devagar a gente vai percebendo que a Afrodite, ela é muito mais intensa do que ela parece. Eu penso que talvez a Afrodite, no fim das contas, não esteja aqui para nos ensinar a amar alguém, pelo menos não tem sido isso que eu tenho aprendido com ela. Mas ela está aqui sim para nos ensinar a amar a nós mesmas e principalmente parar de trair a nós mesmas. Que a gente pare de trair o que pulsa em nós, pare de silenciar o nosso corpo e anestesiar o desejo em nome de uma vida funcional, sabe? Porque todas as vezes que a gente se afasta demais do que a gente deseja, algo em nós começa a murchar. E isso não é drama, sabe? Isso é o nosso lado mais humano. A Afrodite, ela não pede que tu abandone tudo. Eu acho que ela é, sim, uma deusa que em alguns momentos ela é intempestiva, assim, ela é, como eu falei, uma deusa oceânica, mas eu não acho que ela pede que a gente abandone tudo. Ela é gentil, afinal, ela é uma deusa mãe, né? Ela é uma deusa amorosa. Ela vai nos pedir escuta, ela vai nos pedir honestidade e ela vai nos pedir presença. Ela quer que a gente se pergunte com coragem onde eu tenho escolhido por medo e não por verdade. E talvez esse episódio não traga respostas prontas, talvez não. Definitivamente não traz. A gente aqui vai fazer perguntas necessárias. Essa série vai ser sobre isso, não vai ser sobre respostas prontas. Mas se ele despertou alguma sensação, algum incômodo, alguma lembrança esquecida, talvez ele seja um convite. E esse convite é um convite pessoal meu para vocês, assim, é um convite agora da Sophie para vocês. É um convite para se aproximar mais do teu feminino, não como um conceito, mas como uma experiência viva. No final do ano passado, eu lancei a minha metodologia de ensino do feminino, que se chama Lunáticas. O Lunáticas é uma comunidade para mulheres que não querem viver mais desconectadas dos seus próprios ritmos, do seu corpo, dos seus ciclos, do desejo que guia, mulheres que querem parar de se sabotar e querem começar a viver com muito mais verdade nesse mundo, viver o seu desejo, bancar o seu desejo, né? Então, garota, se a Afrodite te tocou aí dentro, se tu sentiu que existe uma parte tua que tá pedindo respiro, que tá pedindo espaço, que tá pedindo escuta, que tá pedindo verdade, talvez o Lunática seja
o próximo passo dessa conversa seja uma oportunidade de aprofundamento nisso tudo, sem pressa, sem obrigação, mas com presença, porque uma das grandes propostas do Lunáticas é que a gente também reencontre o nosso ritmo e o nosso tempo. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, o link está aqui na descrição e também eu deixei aqui na descrição um código de desconto para vocês que me acompanham aqui. Então, esse código vai ficar ativo sempre, em qualquer momento que vocês assistam esse episódio, o código de desconto vai estar válido, tá aqui na descrição do vídeo e vocês podem usar ele lá para ganhar o desconto de vocês, de sagradas mulheres rebeldes que me acompanham por aqui, para a gente criar de fato um vínculo maior, uma comunidade, uma troca maior entre nós e que juntas a gente possa então começar a viver com muito mais desejo e muito mais liberdade. Então, garotas, por hoje era isso. Eu espero que de verdade a Afrodite tenha tocado o coração de vocês com gentileza. Eu comecei de um lugar com esse episódio, de um propósito, e quando eu vi no meio do caminho, abriu outras portas completamente diferentes das que eu queria falar. Mas eu sei que veio o que precisava vir e que se vocês ouviram até aqui, vocês ouviram porque precisavam ouvir. Então, vai terminando o teu café, sente no teu corpo se tudo isso que eu falei faz sentido. E lembra sempre que desejo não é fraqueza, desejo é força criativa, desejo é força criadora. Então eu vou encerrar agora com um poema que eu criei essa semana em homenagem à Afrodite. E a gente se encontra no próximo Café com Deusa Mãe. Nos vemos em breve. Até logo! Você, força primordial que traça destinos com a linha do desejo. Presença etérea que dissolve distâncias com a força do afeto. Magia ancestral, fonte da vida, que atrai e repele, que arrepia e inquieta, que preenche e transborda. É você que me ensina. Onde há amor, a beleza é um manifesto silencioso.